Capítulo 16, o verso 19, diz o seguinte: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. E chegou o dia em que o mendigo morreu. Os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero ouvir a sua voz. Fala comigo através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Você já conhece essa palavra, não conhece? Já lemos essa palavra aqui centenas de vezes. E então, bispo, o que há de novo nela? Talvez nada. Mas talvez o que a gente venha a destacar aqui, o óbvio. Porque nós temos aqui 2 figuras: um ímpio, que era rico, e aqui eu venho trazer um detalhe de que ele foi para o Hades, não porque era rico, ele foi para o Hades porque simplesmente ele ignorou a palavra de... Vamos deixar essas coisas bem claras. Um rico pode ser salvo? Pode. Abraão era rico e foi salvo. Isaac e Jacó eram ricos e foram salvos.
É possível um rico ser salvo? Sim. Mas Jesus disse o seguinte, que é muito difícil um rico entrar no reino. Jesus disse que é difícil, não disse que era impossível. Então vamos deixar claro esses pontos aqui. Duas figuras, o rico, que era ímpio, e um pobre, chamado de Lázaro, que morreu no mesmo dia que o rico, e este não foi para o Hades, e sim para o seio de Abraão. Ô bispo, explica melhor o que é Hades, o que é seio de Abraão. O seio de Abraão, pessoal, escute, preste bem atenção. O seio de Abraão, a expressão de seio quer dizer descansar, colocar a cabeça, dormir. A expressão seio de Abraão, lugar de descanso, lugar de paz, lugar de descanso. Não é o céu, certo? Não é o reino é outra coisa. O lugar de descanso é uma espera, ainda não é o reino. Mas por que o crente morreu e não foi logo para o reino? Porque Jesus precisa voltar para ressuscitar os que estão dormindo, os que morreram, e levar os que estão vivos. Quem entendeu, pessoal? E o Hades? O Hades está aqui escrito, é um lugar de tormento. Os dois morreram no mesmo dia. Um foi para o tormento e o outro foi para o descanso. Então a diferença das duas figuras, de um ir para o descanso, era porque era pobre? Era porque era doente? Porque o Lázaro era pobre e doente. Mas por ser pobre e doente, ele valia muito para Deus. A mensagem começa aqui, porque Deus nos ama assim como nós somos. Se você é deficiente, tem alguma deficiência, Deus te ama. Amém? Deus não vai amar só aquele que é perfeito, corpo escultural. Não, Deus ama todos. E o que faz Deus então salvar alguém? Gente, a salvação já é diferente. A salvação, por exemplo, o Lázaro, ele poderia ser rico e doente, mas ele tinha um coração voltado para Deus. Ele era um homem voltado para a palavra, ele era um homem voltado para servir ao Senhor. Só era pobre e doente, mas isso não impediu de ele ser salvo. Hoje nós estamos num caminho inverso, que as pessoas elas querem se vestir bem, comer bem, investir no seu futuro, morar bem, mas elas não têm. Eu preciso falar isso, pessoal, não fique com raiva de mim, eu preciso falar isso. Eu falo ou não falo? Há pessoas que gastam tanto tempo investindo no seu corpo, na sua vaidade e no que você vai comer ou vestir, e eu não tenho nada a ver com isso. Você faz do seu dinheiro o que você quiser. Mas a questão aqui é: por que as pessoas não dedicam-se para Deus nessa mesma força? Eu preciso emagrecer, eu preciso ficar livre dessa doença, eu preciso vestir bem, eu preciso ter um carro do ano. Por que as pessoas não se dedicam à fidelidade e à comunhão com Deus nessa mesma, me ajude, nessa mesma pegada? Acorda cedo para ir malhar, mas não acorda cedo para vir à igreja. Tem um negócio errado aí, não tem? Já disse, você faz com seu dinheiro o que você quiser, é seu.
tenho nada a ver com isso. Nós temos um devocional. A gente ora, a gente lê uma palavra e ora todos os dias. Você começa o seu dia ouvindo uma palavra e orando, consagrando a sua vida a Deus. Está mostrando temor. Diferentemente de outros. Eu não estou julgando ninguém, tá, pessoal? Nós estamos falando aqui de escolhas. O rico fez uma escolha, o Lázaro fez uma outra, e é essa escolha que vai determinar aonde nós vamos, o nosso destino final, aonde nós vamos chegar. Eu não estou criticando ninguém, eu não estou julgando ninguém, eu estou dizendo que o seu destino final será aquilo que você escolheu. O Senhor continua amando você, mesmo que você fez a escolha errada. O Senhor continua amando você. Só que no dia do juízo Ele não vai poder fazer, porque foi você quem escolheu. O rico ficou em tormento. Quando ele levantou os olhos, isso quando ele estava morto, viu Lázaro bem longe, num lugar maravilhoso. Viu Lázaro num lugar de paz. Viu Lázaro andando com Abraão. Ele viu de longe e ele disse: ei, Abraão, Lázaro, sou eu. A Bíblia não fala o nome do indivíduo, só diz que ele era rico. Ei, fala aí com Abraão, aqui está quente. Me tira daqui. Está aqui, pessoal, na nossa frente a palavra. Abraão respondeu de lá: ei, tu teve em vida as tuas mordomias. Em vida você poderia escolher qual ar-condicionado que você vai comprar. Em vida você pode escolher que carro você ia andar. Mas tu morreu. Tu chegou aí porque você ignorou a palavra do Senhor. Está entendendo aqui, pessoal, como é que é a mensagem? Em vida você ignorou a palavra. Tu está aí porque você fez essa escolha. Aí ele vai argumentar. Então manda que o Lázaro volte à terra. É 5 irmãos que ele tinha? Manda ele lá, para que eles se convertam e não venham parar onde eu estou. Com todo respeito aos kardecistas, mas não sou eu quem está falando, é a palavra. Não é a doutrina da minha igreja, não é o regulamento da minha igreja, é a palavra de Deus. Sou eu que estou dizendo, não. Manda lá. E Abraão disse: olha, eles têm Moisés e os profetas. Escute, pessoal, não é que Moisés esteja aqui. Quando a palavra diz eles têm Moisés, está se referindo à lei, porque a lei veio por Deus e como é que chama? O Moisés foi o responsável de escrever estatutos, leis e juízos. Foi Moisés, por Moisés. Não foi nem Abraão. Abraão serviu a Deus pela fé. Abraão veio primeiro, certo? Abraão veio primeiro que Moisés. Abraão serviu a Deus sem lei, sem estatuto, sem juízo. Ou seja, porque era um homem realmente com o coração voltado. Mas depois de Abraão as coisas se esculambou. Aí Deus disse: vamos botar lei aí para frear esse povo. Botou lei, 10 mandamentos.
E o povo ainda continuou o quê? Pecando. Aí Deus disse para Moisés: escreva estatutos, vamos frear esse povo. E Moisés escreveu estatutos. E o povo continuou o quê? E Deus diz: Moisés, agora escreve as leis. Se você ler o livro de Levítico, vai falar sobre isso. Então Moisés escreveu lei, estatuto, mandamentos. Então quando a palavra diz eles têm quem? Moisés está falando da palavra. Eles têm a lei, eles têm a palavra, que eles ouçam. Eles têm os profetas. Eu sou um profeta, estou pregando aqui agora, amém, gente? O Abraão disse: eles têm, Moisés, a lei, eles têm os profetas, que ouçam eles. Não, mas eu tenho certeza que se o Lázaro for, eles vão ouvir. Aí o Abraão vai dizer: se eles não ouvem os vivos, imagine aqueles que... É a palavra que está dizendo isso. Então vamos lá, pessoal. Houve jeito para os pedidos do rico? Houve jeito? Ele pediu por clemência, ele pediu por misericórdia, ele pediu por favor. Nenhum dos seus pedidos foram atendidos. Nenhum. Então é disso que nós vamos falar hoje. Por que eles lá estão em tormento? Porque em vida não tiveram compromisso com Deus. A nossa mensagem está fundamentada hoje sobre essa expressão: compromisso com, para que eu possa chegar ao meu destino final. Eu vou repetir: em vida eu preciso ter compromisso com, para que eu possa chegar ao meu destino final. O meu destino final é o reino. Se Jesus não volta hoje, mas a minha vida for ceifada, vou para o seio de Abraão, para o lugar, para o paraíso, e vou esperar a volta de Jesus. E o destino final será o reino. O destino final não é o seio de Abraão. Ele está esperando lá. Ele está esperando lá. Os que já foram na nossa frente estão esperando lá. Eles quem? Aqueles que tiveram compromisso com. Então o fundamento da palavra hoje é esse: compromisso com Deus. O mundo vai te ofertar coisas que os seus olhos almejam, mas você sabe que se você aceitar, o seu destino final será terrível. O que você vai dizer? Não, eu não quero. O inimigo vai usar de coisas para encher os seus olhos, para você se dar de bem, mas você sabe que aquilo não é lícito, não é certo, não está de acordo com a palavra. O que você vai escolher? Eu não quero. Porque se eu aceitar isso, que é reprovável pela vontade de Deus, o meu destino final será terrível. Então eu não quero. Eu não quero. São essas escolhas, por causa do compromisso que você tem com Deus, que chancelam, que firmam, que dá veracidade de que esse aqui vai entrar, porque esse aqui venceu a tentação, não aceitou, não se curvou diante dos caprichos do inimigo, como a gente vê na política, na eleição, é um batendo no outro. No segundo turno, eles fazem o quê? Eles se unem. No primeiro turno, é um metendo bala no outro. No segundo turno, meu amigo, vendem até a alma para o diabo, o jargão que se usa, para poder tirar uma casquinha quando o outro vencer.
No reino de Deus não é assim não. No reino de Deus, por exemplo, o Lázaro, ele teve a oportunidade de viver bem, mas ele disse: não, eu estou com Jesus, eu estou bem, e se eu morrer, eu sei para onde eu vou. E o seu compromisso com Deus fez ele descansar no paraíso, tá? Então, pessoal, o seio de Abraão, que é um lugar fraterno de descanso, está esperando, está preparado para aqueles que têm compromisso com Deus, aqueles que não vão se curvar. Eles hoje têm intimidade com Deus e vão continuar tendo, e ainda mais no descanso. A palavra de Deus diz que bem-aventurados os que têm parte na primeira ressurreição. E aí eu quero levar você, para a gente terminar, abra aí por favor no livro de Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 e o versículo 6 diz assim, ó: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Gente, em um versículo falou muita coisa aqui. Vamos ler de novo. Felizes e santos os que participam do quê? Da primeira. O que é a primeira ressurreição? O arrebatamento. Preste atenção, ó. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição é arrebatamento. O Apocalipse, o apóstolo João, no Apocalipse está dizendo que felizes é quem é arrebatado. Diz que porque participam da primeira ressurreição, ou seja, não vão morrer fisicamente, serão tomados, arrebatados, não vão morrer fisicamente. Quando Jesus vem buscar a igreja, simplesmente você é levado, assim como foi Elias. Estamos entendidos nessa primeira parte? Aí ele vai dizer: a segunda morte não tem poder sobre eles. Eles quem? Os que foram arrebatados. Essa segunda morte aqui está falando sobre a condenação. Escuta, pessoal, a segunda frase diz que a segunda morte não tem poder sobre eles. Eles quem? Os que foram arrebatados. Que segunda morte é essa? E morre duas vezes? Presta atenção: morte física e morte espiritual. Está aqui dentro do termo perder a salvação. Morte, perdeu a salvação, foi condenado. Segunda morte. Morte física, a primeira morte. A segunda morte, a condenação. Quem entendeu? Diz aqui que bem-aventurados são aqueles que não passam, que são arrebatados, que foram tomados para Deus. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante quanto tempo? 1000 anos. O que é isso aqui? Vão reinar com Cristo por 1000 anos. A Bíblia diz que haverá o julgamento, onde o diabo
e os seus anjos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Não é inferno. Inferno é uma coisa, lago de fogo é outra coisa. Lugar de condenação. Condenação. Lugar de tormento, aonde o rico estava. Está lá no lugar de tormento. Quando houver o julgamento final, será lançado no lago de fogo com o diabo e os seus anjos. Por quanto tempo? 1000 anos. Então, enquanto 1000 anos vão estar eles no lago de fogo, a igreja vai estar reinando, e depois disso para sempre no reino da glória de Deus. Amém, pessoal? Veja que a igreja salva. Expressão ridícula, né? Mas infelizmente tem que dizer que tem muita gente que está na igreja que não vai ser salvo. Então a igreja salva, ela só melhora a cada dia. A igreja salva, ela só evolui a cada etapa. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. A igreja salva, ela só evolui a cada etapa. Glória a Deus, pessoal. Já os condenados, os que foram julgados para a segunda morte, só sofrimento, e piora mais ainda. Quer dizer, quem já foi, né? Está no lugar de tormento, e a coisa ainda vai o quê? E a coisa ainda vai piorar. A coisa ainda vai piorar. Então, com todo respeito, depois que morre, não adianta vela, Ave Maria, missa do sétimo dia. Eu estou falando com todo respeito, tá, pessoal? Por que eu estou falando assim? Porque é a palavra que está nos dizendo aqui, que o rico implorou, mas os seus pedidos foram o quê? Foram negados. Por favor, não me leve a mal, não me interprete mal, é a palavra que está dizendo. Hoje, quando uma pessoa morre, a família transforma aquela pessoa em santo, mas é só Deus é quem vai julgar, só Deus é quem vai determinar para onde vai. Por mais que a gente queira, eu quero que o meu parente, o meu familiar vá para o céu. Todos nós queremos, mas quem vai determinar isso é quem? É Deus. Me ajude, pelas ações, pelo compromisso ou descompromisso que o indivíduo teve na terra, pelas escolhas. Nós queremos muito que toda a nossa família entre no reino. Por mais que a gente ore, por mais que a gente ensine, por mais que a gente perdoe, mas nós não temos o poder para salvar ninguém. O máximo que a gente pode em vida é orar e ensinar. Amém, gente? Você pode obrigar, pegar pela mão e dizer: você vai comigo. Pode? E muitos fazem isso. E aí, quando o adolescente completa 18 anos, dá uma decepção terrível para a mãe e para o pai. Mas você ensinou. Você ensinou. A senhora ensinou. O senhor ensinou. Você não tem culpa disso não. Você ensinou. Você deu o seu melhor. E a nossa oração vai para que esse coração de pedra se quebre, e que a misericórdia do Senhor chegue em vida. Porque a misericórdia do Senhor, mesmo chegando no último suspiro, amém. Recebeu Jesus no último suspiro, amém. Amém, pessoal. Amém. No último suspiro, amém.
a gente tem essa esperança, que ainda que no último suspiro ele ou ela diga: eu quero, amém. Aí você pode ficar em paz, você pode ficar tranquilo, porque o homem aqui, o rico, não teve os seus pedidos aceitos. E para a gente terminar, nós vamos orar agora. Eu fiz uma pergunta no início da mensagem. A pergunta foi: qual será o seu destino final? O seu. Responda só para você, porque você que sabe, você é que escolhe. Então Deus fará a separação dentre as ovelhas e os bodes. Expressão bíblica, tá, pessoal? Não estou chamando ninguém de bode. São expressões bíblicas, está escrito isso. Haverá separação entre as ovelhas e os bodes. Um vai para um lado e outro vai para outro lado, não é? Bom, só não sei se é a esquerda. Eu não gosto muito de negócio de esquerda. Então, é complicado, né, gente? Mas tudo bem. Direita com Jesus sempre, amém? Direita com Jesus sempre. É ruim dizer esquerda com Jesus sempre? Direita com Jesus sempre. Então vamos lá. Quem escolhe é você, vai para onde você quiser. Não, eu quero ir para a esquerda. Pois vá, a escolha é sua. Eu vou, vá. Você está escolhendo isso. Eu vou com Jesus. Faça a escolha é sua, gente. Deus não obriga você a tomar decisão. É você que escolhe. É você que diz: não, eu quero ir para acolá. É você que escolheu. É você. Então Lázaro, o que Lázaro escolheu? Lázaro escolheu ter um coração limpo. Lázaro escolheu perdoar. Lázaro escolheu andar na presença do Senhor, abrindo mão de vaidades. Lázaro escolheu seguir a risca, tendo comunhão com Deus. O rico também fez a dele, mas infelizmente fez a errada, e em prantos suplicava, e o negócio só esquentava cada vez mais para ele. Então, para me terminar mesmo, pessoal, a Bíblia diz aqui que bem-aventurados são aqueles que participam da primeira ressurreição. Todos nós aqui estamos vivos. Quem está vivo aí, diga eu. Você está vivo. Então você tem a oportunidade de ser salvo já agora, na primeira ressurreição, logo no primeiro turno. Oh glória. Nós vamos ser eleitos no primeiro turno, na primeira ressurreição. Nós vamos logo de primeira. Amém, pessoal? Bom, isso se Jesus voltar agora ou amanhã, mas isso ninguém sabe, porque ele não falou o dia e nem. Mas a palavra está dizendo que bem-aventurado é aquele que vai na primeira ressurreição. Mas não tem problema se o nosso corpo tombar hoje ou amanhã. Não tem problema. Nós vamos para onde? Para o descanso, para o paraíso, para o seio de Abraão. E quando a ressurreição, quando a volta de Cristo acontecer, volta de Cristo, arrebatamento, primeira ressurreição, é tudo a mesma coisa. Nós vamos despertar desse sono e a Bíblia diz que nós nos encontraremos com Cristo nas nuvens. Está escrito. Juntos encontraremos com Cristo nas nuvens. É forte, não é? Então faça as suas melhores escolhas. Nós vamos orar agora. Nós vamos participar da Santa Ceia. Eu espero muito que você não leve essa palavra para o lado pessoal, porque eu não tenho a intenção aqui de machucar ninguém, mas tenho o compromisso de te falar a verdade. Gostando ou não, eu preciso de falar. Quem crê nessa palavra, diga eu. Fiquem todos de pé, glorifique bem forte o nome do Senhor, igreja. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos.
Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.